Muito bem, vamos iniciar então nosso estudo desta noite, nossas reflexões da noite. Já estamos no nosso horário. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Juscelia, Boa noite. boa noite. Nessa noite nós vamos falar sobre mediunidade. Mediunidade. Muito bem. Vamos então, como de costume, em toda reunião espírita, nós fazemos primeiramente a nossa oração. Peço a todos, peço a todas que nós, neste momento, nos liguemos ao nosso Pai, à espiritualidade amiga que nos está orientando, nos influenciando para que nós possamos ter uma noite de muito aproveitamento, de reflexões, de estudo e de motivação para as mudanças que viemos buscar enquanto encarnados neste planeta. Gratidão, Senhor, gratidão a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais. Que nós possamos nesta noite fazer o estudo e que esse estudo nos motive, nos provoque para que nós possamos buscar mais conhecimento, mais informações e que essas informações nos leve à transformação tão desejada, que nós possamos encontrar dentro de nós a paz, a serenidade, o equilíbrio e buscar cada dia mais nos aproximar das lições do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que, como disse o sábio, se resume numa palavra: amor. Cada dia mais nós possamos nos aproximar desse amor pleno que Jesus veio, demonstrou, aplicou e nos ensinou. Graças a Deus, que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Muito bem, hoje eu escolhi para a nossa reflexão da noite um conto do livro Contos desta e d'Outra Vida, do irmão X, o Humberto de Campos. É o capítulo 1, que fala sobre mediunidade. Então, mediunidade é um tema que está sempre presente na doutrina espírita, porque ela faz parte dos nossos estudos, e quanto mais a gente estuda, mais nós percebemos que ela está presente o tempo todo em nossas vidas. Todos nós, como diz Kardec, somos médiuns. Alguns ostensivos, outros não, mas todos estamos nessa troca, nessa comunicação com o plano espiritual. E essa troca, ela nos traz benefício e algumas vezes ela contribui para que nós nos desviemos. Depende tudo sempre do nosso pensamento, da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa sintonia, enfim, aproximar de nós bons espírito ou espíritos que não são bons, que querem muitas vezes levar o prejuízo à nossa vida. Muito bem, então ela está presente em todos nós e esteve presente em muitos exemplos no decorrer da história da humanidade. Na Bíblia, mesmo no Velho Testamento, tem inúmeras passagens onde a gente pode perceber assim perfeitamente a mediunidade. E mais recente também os pesquisadores, até cientistas, psicólogos como Jung mesmo, eles sempre tiveram nesse contato com a mediunidade, alguns até reconheceram, mas a ciência ainda não acolheu como uma verdade absoluta, porque a ciência ela precisa de evidências assim, que não só evidências, mas comprovações físicas e materiais. E a mediunidade é um talento que ela não está assim à mercê, à vontade de nós seres humanos. Então ela se manifesta em situações as mais diversas
E às vezes há também um pouco de dificuldade a ciência em aceitar essas questões que fogem um pouco essa questão matemática, de medir, de pesar e tudo mais. Mas nós temos muitas evidências, né, da existência do plano espiritual, da vida após a morte, dessa possibilidade da comunicação entre os dois mundos. Nós temos alguns exemplos muito fortes de médiuns, como Chico Xavier mesmo. E falando em Chico Xavier, nós temos uma passagem em que está no livro A Vida Triunfa, de Paulo Rossi Severino, em que ele conta ali, né, tem as cartas de Chico Xavier nesse livro, e ele narra uma situação em que uma pessoa, ela estava viajando e teve um problema num pneu do carro, estava viajando só, né, no carro, e teve um problema num dos pneus, e ele foi até um banco da cidade, uma cidade pequena, e buscou lá um atendente para solicitar o saque de dinheiro. Só que ele foi perceber que ele não estava com a documentação devida, nem cartão. Eram maiores assim nessa questão de conexão, internet e tudo mais. E então esse moço ele tentou de todas as maneiras, né, e a moça lá muito atenciosa, com muito boa vontade, tentou, mas falou, não, infelizmente eu não posso liberar o dinheiro porque não tem, eu teria que descumprir uma norma do banco e isso eu não posso fazer. Mas ele é ansioso, né, falou, mas eu vou ter dificuldade porque eu preciso consertar o pneu para continuar a minha viagem, senão não poderia fazer isso. E ela, muito de boa vontade, falou, eu vou te emprestar o dinheiro, depois você me devolve. Então, uma relação de confiança, de amizade, que aconteceu assim naquele primeiro momento, né, onde se viram, ela então fez aquela gentileza para essa pessoa. Muito bem, ele continuou a viagem e eis que durante a viagem ele sofreu um acidente e veio a desencarnar, morreu, né? E desencarnou, passou algum tempo, né? Chico Xavier recebeu então uma das cartas dessa pessoa que se comunicou, mandou notícias para a família, cumprimentou toda a família. Em dado momento da carta, ele cita essa ocorrência que ele estava ainda envolvido e preocupado e queria que alguém fosse lá naquela cidade, naquele banco e pagasse a dívida que ele tinha com aquela moça. Então uma pessoa, um dos parentes foi lá e falou, olha, uma pessoa esteve aqui e ficou devendo para você e nós viemos pagar. Ela falou, mas como assim, eu não lembro de nenhuma dívida. Falou, explicou a situação, que ele estava com pneu com problema, né, e precisava continuar a viagem e que ele queria ela fazer o pagamento dele. Ele falou, tá, mas agora me recordo, mas por que ele mesmo não veio fazer Ela falou, não, é que ele morreu, né, desencarnou, então foi uma surpresa para ela. Então essa é uma das, assim, se não evidência, é uma prova de que a mediunidade é uma coisa é um fato, né, e que ela está presente na vida de todos. E ainda que muitas pessoas negam, muitas doutrinas neguem, ela existe. Tem aquele caso, né, que é uma forma de insistir na comprovação de alguma coisa, do corvo branco, né? Todos sabemos que o corvo é negro, né? Mas se alguém descobrisse e trouxesse um corvo branco, apenas um, já mostrava, bom, então existe corvo branco. Então nós temos muitos médiuns, muitos corvos brancos, né, que mostram que ela existe, que ela é um fato. Infelizmente muitas pessoas ainda não aceitam. Chico Xavier poderia ser classificado como um desses corvos brancos. Muito bem, mas vamos então no nosso conto do Humberto de Campos para a gente refletir nesta noite. Então ele conta que Adelino Saraiva, um médium, ele
ele estava, como de costume, né, no final do dia, ia dormir, e em suas preces ele pedia a Deus, Senhor, por que tanta indiferença dos homens perante a mediunidade? Ele que era médium. A mediunidade tem muitos prodígios, muitas maravilhas. A sobrevivência da morte é um fato, é matéria provada. Mas há mais de um século, Senhor, medianeiros, os mais diversos, nasceram entregando a nações a constante mensagem de que a vida é eterna, que a morte não existe. Mas por que essa distância? Por que a razão permanece essa distância entre a fé e a ciência? E então ele falou, mas não seria justo, Senhor, se não se obrigasse o ser humano a render-se a esse fato, a essa constatação? Poderia, por que adiar então essa padronização da energia mediúnica para que todos aceitem, né, de uma forma inequívoca que existe a mediunidade? Através dessa obrigatoriedade, todos os desencarnados poderiam se manifestar, compelindo, quer dizer, obrigando os povos a conhecerem a vida além. E então, sobre essa situação, né, poderíamos, veja que ele está então sugerindo a Deus algumas mudanças né, na forma de conduzir a nossa humanidade. Ele dizia assim, alguns administradores da terra, governantes, poderiam obrigar, né, a prática mediúnica, afirmando com certeza assim, muito clara, e as pessoas passariam a aceitar como hoje aceita, por exemplo, radiofonia, televisão, que ninguém vê, ninguém pega, né, os sinais, mas sabe que existe, né, tem uma... E, então Saraiva, nesse momento, ele entrou em sonho e foi arrebatado, assim, de improviso. Ele sentiu como é o acontecimento, quando nós adormecemos, emancipa o corpo físico, adormece, descansa, mas o espírito, ele se emancipa e ele pode ir para outras regiões. Então ele foi arrebatado, foi atraído para uma cidade enorme. E ele, que era médium aqui na Terra, continuava sendo médium lá no plano espiritual. E contudo, naquela cidade, ele observou um fato estranho. Ele estava num carro, um carro faustoso, um carro muito bonito, escoltado por muitos assessores, que estavam atentos, assim, todos vigilantes. E ele percebia assim que a população, as pessoas davam uma importância muito grande a ele, uma importância pessoal. Mas só que sofria assim, uma fiscalização muito rigorosa. Ao longo do trajeto, passando por ruas e praças, ele percebeu a veneração com que as pessoas tributavam a ele. E logo que atingiu então um palácio, soberbo também, um palácio muito bonito, onde outros médiuns estavam esperando por ele. Reparou que aquelas pessoas todas que estavam ali, todos tinham roupas a caráter. E conforme o grau de autoridade, era a roupa que eles utilizavam. Então tinha túnicas douradas, faixas róseas, auréolas de prata, símbolos, anéis, amuletos. E tinha um chefe. E quando logo o chefe, que todos chegaram e que ele chegou, o chefe deu uma ordem, todos se acomodaram nas poltronas para a recepção da palavra que vinha dos planos superiores. Então ali estaria então o exercício da mediunidade. A mediunidade era absolutamente reverenciada e reconhecida. A mensagem dos instrutores desencarnado ali então encontrava curso, né, livro. No entanto, embora essa mediunidade fluía, as lições, os apelos que vinham do alto, pelo menos eu imaginava ele, das esferas sublimes, sofriam alguns cortes, algumas podas e alguns enxertos, segundo as conveniências dos maiorais que ali estavam.
Então, começou a ter algumas situações ali que era meio estranha para o Saraiva. E aqueles espíritos generosos que poderiam trazer mensagens assim muito profundas, eles acabavam se afastando e cediam lugar a vampiros. Nós já estudamos também sobre vampiros em algumas ocasiões, os vampiros astuciosos. Vampiros, então, são aqueles espíritos que vivem de sugar as energias dos encarnados. E nesse local, né, então, apresentava-se então esses vampiros e outros voltados a maus. Então aquela ideia que Saraiva tinha no começo, logo ali na oração, né, começou a apresentar algumas dificuldades, alguns problemas. Ele que queria que a mediunidade fosse implantada de uma forma assim, com autoridade, ele percebia que tinha algumas dificuldades quando o ser humano, quando o homem, ele administra uma questão dessa, né, dessa magnitude. Percebeu que ali conservava, as pessoas falavam em Deus, né, falavam no Evangelho de Jesus, mas, contudo, né, os diretores, eles tinham um aparente respeito aos dons mediúnicos, torcia as interpretações da lei de Deus, torcia as interpretações evangélicas de acordo com seus interesses políticos. Então, ali predominava então as finanças, né, o apelo ao dinheiro, ao prestígio social, ao luxo, à dominação, aquela autoridade a qualquer preço, surgiam sempre. Ninguém queria saber de justiça divina, ninguém queria saber de fraternidade humana, que a humanidade ficasse onde estava, né? Cada um recebia aquilo que merecia, para que se preocupar com essas questões de justiça social, de auxílio a esse ou aquele. O povo era uma besta de carga desde o princípio do mundo, que continuasse assim. Então eles modificavam, eles alteravam, né? A exemplo do que nós já vimos até mesmo em alguns romances espíritas, aquele Ave Cristo, né, fala, né, o Júpiter, ele nos coloca na condição de nobres, de quem manda, porque nós somos merecedores, né? Então Deus nos dá. Então eles distorciam também ali naquele momento, naquela cidade onde Adelino estava, justificando as conveniências que eles traziam para si próprio, e então de forma a valorizar cada vez mais o egoísmo. Progredisse quem quisesse. Se alguém quisesse progredir, progredisse. Nada de auxílio espontâneo. Só aquele grupo prepotente, poderia mandar. E às vezes a conversa também às vezes fluía ao nome de Jesus, mas mesmo quando se falava de Jesus, não faltava ali alguém que se referisse a Jesus como um fracasso. Jesus fracassou quando veio aqui na Terra. Ele não conseguiu convencer nem os seus, né? As pessoas crucificaram ele, e até hoje ainda a humanidade ainda busca, né? Alguns até ainda buscam um Salvador, e percebeu-se então que Cristo não convenceu. Então nem mesmo Cristo escapava à condenação daquelas pessoas que estavam ali, daqueles mandatários da mediunidade. Então eles falavam, foi um sacrifício inútil, que nenhum companheiro fosse assim tão tolo a ponto de provocar o levantamento de novas cruzes. Que o mundo espiritual existia na cabeça de todos ali, isso não tinha dúvida, todos estavam convencidos que existia o mundo espiritual, mas que ninguém descuidasse de andar com os bolsos cheios, quer dizer, a questão financeira, a mesa farta, na própria terra. Eles eram merecedores
de gozar os prazeres da terra, ainda que isso custasse suor, sangue de seus semelhantes. Adelino, observando aquilo, ele se tocou e ergueu-se corajoso e começou a protestar de forma assim veemente. E esclareceu que a mediunidade é instrumento de Deus, é instrumento do Senhor, é para o alívio das pessoas, para o consolo, para esclarecimento da vida após a morte, para instrução. Está aí tantos livros, tantas mensagens que vêm nos esclarecer, vêm nos orientar. Então a mediunidade não é para esse tipo de coisa que eles estavam fazendo. E ela não deveria ser podada ou enxertada com novos... deveria fluir, né? Não devia sofrer resistências. Não deveria estar sendo colocado a serviço do sindicato das trevas, né? Dos espíritos inferiores, a maneira dessa ou daquela força, dominada pelos empresários do crime, pelos fazedores da morte. A mediunidade devia fluir em todos os pontos, né? Como o Cristo previu. Saraiva gritou, Saraiva agitou-se, explicou, indignou-se, mas como resposta foi atado os pés, as mãos, e em seguida lançado ao silêncio do cárcere. Ele debatia-se apavorado na laje fria, cercado de aranhas e escorpiões, quando acordou no leito, suarento, desfigurado, verificando então que toda aquela experiência, toda aquela vivência que ele passou não tinha passado de um pesadelo. Sentou-se à cama, refletiu assim agora mais consciente, mais maduro, que é das questões, e logo após, então, se colocou em prece, em oração, agradecendo a lição recebida. E eis que ele viu, então, ao seu lado, Rogério, um amigo espiritual, seu mentor, que eu assistia naquelas tarefas comuns, e dizia ao Rogério, bem-humorado, né, em tom jocoso para ele: compreendeu, meu filho? Vocês consideram estranha a atitude do plano superior, deixando a mediunidade ao alcance de todos, muitas vezes submetida aos caprichos de cada um, embora com a luz da doutrina espírita a plasmar-lhe o roteiro. Contudo, enquanto os governantes do mundo não se edificarem nos merecimentos do espírito, se não quisermos ser dinamite no carro da perturbação e da violência, é necessário sofrer o desprezo dos poderosos e continuar a si mesmo. Então, às vezes a gente quer o reconhecimento, né, dos poderosos para a prática mediúnica, mas o que a gente percebe que o caminho é esse mesmo que Jesus nos está indicando. Esse é o caminho mais seguro que Deus criou, né, através das suas leis. Não adianta a gente querer pular etapas. Às vezes a gente tem uma ansiedade, querendo convencer à força alguns, mas tudo tem o seu tempo, né? Tudo vem... A espiritualidade, ela acha caminhos que a gente nem mesmo imagina, né? Às vezes até daquilo que é um aparente mal se torna uma coisa boa. E falando nisso, tem uma situação, né, que eu ouvi de um palestrante, Dr. Décio, lá de Campo Grande, e ele dizia que antes dele se tornar espírita, então ele viu que uma dessas pessoas que faz a leitura de sorte, né, uma cartomante, estava oferecendo seus serviços, e ele curiosamente foi lá, né, e a pessoa cobrou 20 reais, e ele foi lá para receber uma revelação mediúnica. E eis que ela faz uma revelação verdadeira, né? Embora a gente saiba que tem muito charlatão nesse meio, né? Ainda mais que cobra, né? Pode haver até o domínio de espíritos inferiores, geralmente acontece quando as pessoas estão
mais envolvida, né, no interesse pessoal, no interesse financeiro, porque Jesus disse, dai de graça recebeste. Mas naquele momento ele recebeu uma revelação autêntica do seu avô, que já tinha desencarnado, trazendo revelações e coisas que ele não sabia. Ele tinha ido na companhia de uma outra pessoa e ele entrou na frente, a pessoa nem sabia, nem esperava que ele entrasse lá. Se o companheiro dele tivesse entrado primeiro, talvez até ele pudesse imaginar, falar, não, mas ele foi lá, levou alguns conhecimentos para ela, né, e ela se aproveitou disso e fez essas revelações. Mas não, né, ele foi o primeiro a ser atendido e ele não teve dúvida, é meu avô. Meu avô que veio aqui através dela e trouxe uma mensagem, né, de esclarecimento, uma mensagem até bonita e tal, e ele espalhou a notícia pela família dele. Falou, olha, o avô se comunicou e tal, então isso é um fato, ele não era espírita ainda. Falou, realmente a comunicação com os mortos é possível, a vida continua, então revelou. E aquela pessoa que estava ali naquela condição de cartomante, então se formou, então, segundo ele, várias pessoas, né, vários parentes, familiares dele procurou ela para tirar a sorte, para receber revelações. E falhou todas, né? Só a dele foi verdadeira, os outros tudo foram coisas assim que não teve. Mas graças a essa revelação é que ele ingressou na doutrina espírita. Ele já é um médico, né, que trabalha fazendo palestras e também aplicando os conhecimentos da doutrina espírita na sua profissão, na medicina, auxiliando muitas pessoas. Então, às vezes, a espiritualidade ela até se utiliza, né, de pessoas ou de caminhos que a gente acha estranho para atingir o objetivo maior, que é justamente a continuação, né, da nossa doutrina, do nosso conhecimento e das experiências de auxiliar e de fazer o bem a quem quer que seja. Muito bem. Então era essa a mensagem que eu tinha para essa noite, né, do Contos e Apólogos, ao qual eu recomendo, né, que as pessoas que estão aqui leiam esse livro, e leiam em especial esse conto, né, Mediunidade, que tem muitas informações e leva a gente a bastante reflexões sobre a prática mediúnica e sobre muitas vezes essa nosso desejo, a nossa ansiedade, que todos fiquem sabendo, né, que a doutrina espírita é um fato, convencer as pessoas, mas cada um tem o seu tempo. E muitas dessas situações que nós vimos nesse conto, elas podem, guardando as devidas proporções, pode ser aplicado na nossa vida atual, né? Nós vemos alguns exploradores da mediunidade, hoje muito fácil está, né, de divulgar através da internet, do YouTube, explorando ela de forma assim indevida, mas é um caminho. Nós estamos num momento em que nós, cada dia mais, nós vamos para filtrar esses ensinamentos, né, e que nós desenvolvamos em nós a espiritualidade, aquela espiritualidade verdadeira, onde a gente filtra essas comunicações e tira delas aquela que realmente é real, é verdadeira, que está dentro dos princípios que o Evangelho de Jesus trouxe, também Allan Kardec. Ele tem algumas regrinhas para a gente identificar uma mensagem verdadeira de uma falsa e a gente poder aproveitar o melhor possível desses ensinamentos que estão aí à disposição e separar o joio do trigo, separar aquilo que é bom do que não é tão bom assim. Muito bem, então essa era a mensagem dessa noite. Gratidão a todos pela atenção e nós vamos então encaminhando, o Sr. Maurício deixou por nossa conta nessa noite, para a gente fazer então o encaminhamento para as radiações, para a oração da noite, né? E eu peço a todos que neste momento
possamos nos conectar com essas energias de Deus, nosso Pai,